citando alguns jornais da Europa mesmo que estão se colocando dessa forma, porque a União Europeia ela foi incapaz de se colocar como uma organização para mediar conflitos e, mais do que mediar, encontrar caminhos e soluções. Ou seja, eu vejo hoje a União Europeia quase que como uma ONU, tá? Por quê? Porque a ONU ela também não conseguiu trazer soluções eficazes para os grandes conflitos do mundo. Nós sabemos que mais de 90% das decisões do Conselho de Segurança existe um consenso, mas o restante são grandes conflitos internacionais, não é? Que não conseguiu dar conta. E são efetivamente esses que causam, não é, um maior dano à população, e não só a população local que está sofrendo com esses conflitos, mas no mundo inteiro também sente de alguma forma. Então eu vejo como inviável essas tentativas. Mas olha só, também existem outros ministros lá dentro do próprio Parlamento Europeu que está criticando a União Europeia, as instituições, porque existe ali o quê? Uma guerra de Israel, um Estado democrático, contra o Hamas, que é um grupo terrorista. O que esses parlamentares estão falando, que são parlamentares contrários a essas diretrizes que estão colocando, eles falam o seguinte: bom, como é que vocês vão solicitar isso? Vocês vão fazer o quê? Pedir para o grupo terrorista simplesmente deixar de ser terrorista por alguns dias? Né? E você achar que um grupo terrorista tem algum critério de humanidade? Posso fazer uma consideração? Olha que coisa curiosa. Você mostrou, eu não diria inabilidade, ou incompetência, ou a ineficácia ou ineficiência da União Europeia comparativamente com a ONU. Olha que coisa. Os dois, tanto a União Europeia quanto a ONU, são dois organismos internacionais. Sim. A diferença é que a ONU ela é um organismo internacional que se estruturou objetivando resolver o problema da paz mundial. Porque ela é herdeira da Liga das Nações, o nome mais adequado seria Sociedade das Nações, mas entrou para a história apelidada ou com esse nome de Liga das Nações, assim era chamada em vários lugares. E ela tinha quando ela herda isso, como é que nós resolvemos o problema da segurança mundial, evitando que uma nova guerra aconteça? Não à toa, o principal órgão dos 6 órgãos que constituíram e constitui ainda, um deles está inativo, mas ainda existe, mas o principal órgão é o Conselho de Segurança. Exatamente porque o objetivo é tratar da questão de paz e guerra. A ONU veio com esta pretensão. Quando ela avança em outras áreas, é porque a segurança internacional ela evoluiu ou se transformou do conceito exclusivo de relações entre Estado, defesa de um Estado com a ameaça do outro, para tratar de uma coisa que chama segurança humana, em que elenca um conjunto de pautas que são pautas comuns, problemas comuns que afetam a segurança do mundo inteiro. Por isso ela avançou trabalhando de muitas questões, tornando-se um órgão ainda voltado para a questão da segurança mundial, para a questão da paz e da guerra, para evitar que problemas afetem os estados e que problemas eliminem a humanidade. É essa a função da ONU. A União Europeia ela surge com uma outra configuração e com outro objetivo. Sim. Ela surgiu para resolver problemas técnicos concretos das relações entre aqueles países. Exato. E ela foi se expandindo até chegar a um ponto de que quando ela resolvia, a proposta para resolver esse problema técnico começou com a tal da CECA, ou SECA, como querem colocar, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá? Ela começa aí. Como é que a gente vai fazer a distribuição de carvão e aço entre 3 países numa região em que sempre esses países entravam em confronto para ter mais aço e mais carvão para produzir chapas, e isso poderia ser convertido em questões militares ou atividades bélicas. Resolveu aquele problema, criou uma instituição, a CECA ou SECA. Depende, lá na Europa alguns falam CECA, mas ou é CSA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ponto. Aí o que fez? Opa, vamos resolver outros problemas. E foram atrás de outros problemas para resolver, criando outras micro-instituições. Até que criou a instituição para regular as instituições. E mais do que isso, Suano, porque essa expansão, ela também não foi dada de uma forma a considerar critérios adequados, não é? Porque ela foi uma expansão, na verdade, com a União Europeia, por exemplo, colocando dinheiro em determinados países, para aí dizer, bom, agora este país está preparado para entrar aqui na... Exato. Mas o que eles estavam olhando, na verdade, era a expansão de um mercado consumidor, não é? Exato.
razão pela qual, quando a gente olha a ONU tem uma configuração e um objetivo. A Sim, União exato. Europeia queria criar um mercado consumidor em que aqueles países, além de resolver seus problemas políticos e econômicos, Diga-se a Alemanha. criasse um espaço onde Aham. você poderia até imaginar a construção de um novo país, que seria a Europa Confederada. Sim, Diria que seria dessa forma. Olha que coisa curiosa. Quando você olha e pensa dessa maneira, a União Europeia tinha uma pretensão que é quase de formar um novo país. A ONU não. Ela sim, tinha a pretensão de ser um instrumento pelo qual se faria uma governança mundial, principalmente a partir da questão da segurança. A União Europeia não. Mas aí vem a grande questão que mostra a União Europeia agora está perdendo prestígio. sim. Se a ONU ela tem problemas, mas ela tinha um escopo e ela tentava cumprir, a União Europeia, quando ela articula, cria as instituições, que vão articular as instituições, praticamente criando um novo país, e não é apenas o organismo, Parlamento Europeu, Comissão Europeia, todas essas coisas que acabam interferindo nas políticas internas dos países que são signatários, aí ela peca. Por qual razão? Porque ela não tem uma política de defesa unificada, nem uma política externa unificada. O que significa isso? A União Europeia decide como cada um vai se relacionar com os demais países do mundo. Cada um dos estados, dos estados que fazem parte da União Europeia. Cada um deles vai ser obrigado a se comportar dessa maneira em política externa. Só pode se relacionar com tal e qual. Não. Ela tem diretrizes, Isso. mas ela não é uma política externa unificada, única.